Com vocês, tem assunto, hein? Bora falar do Timão porque Diego Palacios está de volta. Eu ouvi um amém, um aleluia, anjos tocando violino. Sim, o equatoriano, o lateral esquerdo, aquele mesmo, está relacionado. Martínez, o venezuelano, está fora. Eu vou te explicar o porquê. A gente vai projetar esse jogo contra o Mirassol, importante pelo Campeonato Brasileiro mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Que loucura! Diego Palacios voltou. Dorival Júnior relacionou Diego Palacios para o confronto diante do Mirassol. Eu sei que o Dorival tá numa missão de abrir o elenco, de dar chance para todo mundo, provavelmente ele chegou lá e disse assim, bom, o que nós temos aqui? Não, o elenco é esse, tá? Não, me dá o Hugo aqui, eu vou usar o Hugo aqui no jogo passado como ele usou. Eu falei, Dorival, calma, usou o Hugo no primeiro tempo, teve que botar o Bidu no segundo, e aí o Bidu entrou muito bem no jogo contra o Inter. Começou a utilizar Charles, Alex Santana, jogadores que não estavam mais sendo muito aproveitados pela comissão técnica do Ramon Dias. E agora surge Diego Palacios. A questão é o seguinte, até eu falei e respondi muita gente que me questiona sobre o Palacios há muito tempo, porque chegou um momento que eu abria minha live, abria os vídeos e dizia assim, cadê o Palacios e o Palacios? Eu cansei de berrar, porque visivelmente o clube não queria se manifestar sobre, já tinha largado a mão, tinha informações até de bastidores que não eram minhas, mas tinha algumas informações aí de que houve até uma briga, uma discussão, né, do Palacios com a antiga comissão técnica. Então assim, o cara não era aproveitado. E aí, tem um pouco antes do Ramon e o Emiliano eles saírem do Corinthians, a Lili Nascimento da ESPN foi uma das últimas assim que perguntou, vem cá, e o Palacios e tal. E o Emiliano meio incomodado disse assim, não, ele teve a chance, mas fisicamente ele tá abaixo dos outros, é por isso que ele não joga. Deu uma resposta sucinta, assim, para não dizer o porquê ele não jogava. E eu já trouxe informações aqui que eu colhi com o Dr. Joaquim Grava, ainda no ano passado, quando ele foi chamado para corrigir um processo no joelho que ele teve, porque ele realmente teve um processo lá no início, quando ele chegou, a coisa agravou, ele tem uma lesão crônica de cartilagem, e aí depois fizeram todo um processo para que ele voltasse gradativamente. Chegou no final do ano, quando ele estava para voltar, pensaram, não, deixa pro ano que vem, deixa ele fazer uma pré-temporada. Ele fez a pré-temporada, ele jogou no começo do ano e eu pensei, agora vai, e não foi. E aí, nada mais do Palacios pô, ele é bom jogador, pelo menos nos minutos que a gente viu dele, né? Um jogador ofensivo, de qualidade técnica, de intensidade. Tanto que o Ramon pediu o Angileri, para não depender do Hugo e do Matheus Bidu. Pois bem, agora tem 4 laterais o Corinthians. Vamos ver, né? Se vai ter 4 realmente. Mas é o Hugo, Matheus Bidu, o Angileri e agora o Diego Palacios, pra gente entender se ele pode corresponder ou não. Eu acho que é dúvida que todos nós temos, não é nem física, é também física, né? Porque um cara que não joga há tanto tempo, a última vez que ele entrou em campo pelo Corinthians foi há 3 meses diante do Noroeste, mas não é nem isso, né? Porque antes disso é 1 ano sem jogar. Então assim, é um cara que não tem jogado. Jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Como é que a gente vai entender se ele pode render ou não? O aspecto físico vai ser levado em conta, mas o aspecto clínico acima de tudo. Ele está recuperado clinicamente, ele não tem nenhum problema, porque aí se for físico, ele vai jogar alguns jogos, vai sentir a coxa, aquela coisa toda, uma lesão muscular, vai tratar, vai voltar, normal. Agora, se ele tem um problema clínico, vai ficar difícil. E como o clube não comunica, até porque o clube está envolvido aí com muitas coisas, né? Processo de impeachment para lá, dívida para lá, e aí meio que essas coisas ficam em segundo plano, e não podem, né? A gente precisa entender o que há com o Palacios, um cara que, assim, desde sempre, gerou sempre muita expectativa, nunca entrou em campo da forma como o torcedor imaginava, e nunca houve uma transparência na comunicação. Aconteceu isso com o Palacios, a gente nunca soube, sempre navegamos no escuro em relação a isso. Pois bem, chega o Dorival, e no seu 4º jogo, relaciona o Palacios. Opa! Será que tem a ver com uma discussão, uma briga, uma rusga realmente com a antiga comissão técnica? E aí, a questão clínica e física, elas apenas faziam parte de um outro todo, de que tinha alguma relação aí que não estava boa? O que o Dorival fez? O que o Dorival entendeu para relacionar o Palacios? São as minhas perguntas. Eu tenho mais perguntas do que respostas nesse momento para dar para vocês. Mas estou feliz. Estou com muita expectativa. Opa, finalmente o Dorival chegou lá e disse assim, aquele cara lá, tá cortando a grama, tá chutando bola atrás do gol lá, no último campo de treinamento sozinho lá, traz ele aqui, vem cá,
Bota ele pra jogar. Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro, se ele corresponde. Segundo, se ele tá bem fisicamente. E a entrevista depois do jogo. O que o Dorival pode nos explicar. Repórteres, meus amigos, pelo amor de Deus. Ele vai ser questionado, né? Porque é a grande novidade desse jogo diante do Mirassol. Diego Palacios entre os relacionados. A outra novidade é uma ausência. Além das já naturais do Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, o zagueiro, agora José Martínez. Ele, às pressas, teve que se submeter a uma cirurgia dentária, uma correção né, na boca e tal, no dente, e isso vai fazer com que ele desfalque o time nesse final de semana. O José Martínez, eu não saberia dizer se ele é um titular ou se ele é um titular absoluto ou se ele é um jogador ali, mas o Martínez né, um jogador importante do meio campo, e aí já vai para minha outra pergunta. O vídeo ele é cheio de dúvidas, tá, gente? Mas calma, eu vou explicar por quê. Porque eu não sei o time do Dorival. Vocês sabem o time do Dorival? Eu não sei o time do Dorival. E o Dorival tem dito a todo jogo que o aspecto físico está pesando. Aconteceu alguma coisa nessa transição de comissões técnicas em que o Dorival percebeu algo que a gente ainda não entendeu. Repórteres, meus amigos, e é porque eu tô aqui, eu não tô lá e não quero ser o Joãozinho do Passo Certo, né? E ficar aqui falando um monte de... né, cagando regra, né? Do tipo, o que deve ser feito, porque eu tenho certeza que os repórteres que cobrem o Corinthians vão fazer essas perguntas. E eles me ajudam até, né? A construir o conteúdo aqui para dar as respostas para vocês, porque nem sempre as pessoas nos respondem aquilo que a gente quer saber. O que o Dorival descobriu, porque isso é uma coisa nova. É desde a chegada dele. Existe um déficit físico aí que assim, nós não percebíamos. E a comissão técnica do Ramon não entendia dessa maneira. Porque o Dorival bate nessa tecla toda a entrevista coletiva depois do jogo. E o efeito prático disso também, né? Quando ele roda o time, quando ele abre o time, o elenco, o Palacios foi relacionado, quando ele começa a preservar muito, você pensa assim, peraí. E ele fala na entrevista, olha, nós precisamos desses jogadores 100%, eles ainda não estão, o Coronado só vai ser titular quando ele tiver 100%. Cara, tem alguma coisa na preparação física do Corinthians, a anterior, que tá impactando agora. Então talvez o Dorival demore algum tempinho e provavelmente a pausa para o Mundial no mês que vem, ela vai ser fundamental para isso, para que o Corinthians organize as coisas. Porque até lá eu acho que o Dorival vai do jeito que dá. E realmente gerenciando essa minutagem dos jogadores. Alguma coisa aconteceu nesse gap físico aí, né, das trocas dos técnicos, que o Dorival olhou lá e falou assim, coisa tá feia. Esses caras não estão conseguindo correr, tem um desgaste aqui, tem um déficit aqui, papapá. Então, assim, tô curioso também para entender os motivos pelo qual o Dorival tá preservando em todos os jogos. E é por isso que eu não consigo dizer para vocês qual é o time do Dorival. Vamos lá. Titulares, Hugo Souza. E aí, assim, ele falou, né, que tinha 2 jogos difíceis, né? Por isso que ele preservou lá contra o Novo Horizontino. Aí depois tinha um jogo contra o Inter e uma decisão pela Sula. Só que ele continua preservando de certa forma alguns jogadores. Continuou rodando. E agora tem Brasileiro e Mirassol fora de casa. O Mirassol é um clube que você possa entender como um jogo tranquilo para o Corinthians vencer. Eu não penso dessa forma. Não penso dessa forma. É claro que se você colocar na comparação das 20 equipes, o Mirassol vai estar lá embaixo. Mas assim, o Mirassol é um time ajeitadinho, que os caras estão jogando a vida. Tá sendo um sonho, a primeira Série A dos caras na história. Então, assim, todo jogo vai ser uma Copa do Mundo pros caras. E o jogo é lá. Não leve com facilidade. Agora, eu entendo também que o Dorival tem que pensar na semana que vem. E aí o Huracan ganhou pela Sul-Americana, o que complicou um pouco a vida do Corinthians em termos de primeiro lugar. Então o Corinthians agora vai ter que fazer uma epopeia, 2 jogos fora, para chegar talvez em segundo. Em primeiro seria um milagre, porque o Huracan tem que perder para o América e o Corinthians ainda ganhar os 2 jogos. Se é que o Corinthians quer essa Sul-Americana. Mas enfim, o Dorival deve estar pensando ali na frente. Ou a gente vai entender, né, que definitivamente o Corinthians vai largar a Sula quando ele botar um reservaço e começar a preservar para o Brasileiro e Copa do Brasil ali na frente, que tem o jogo também, a volta contra o Novo Horizontino. Vamos lá. Contra o Mirassol. Hugo Souza titular, Mateuzinho na direita, né? Entendemos assim. Ele usou o Léo Maná na Sul-Americana, mas o titular é o Mateuzinho. Na esquerda, bom, Palacios relacionado, Angileri,
Matheus Bidu, que são, digamos assim, né, as prioridades. Eu acho que ele vai de Angileri e deixa o Palácios ou para inicialmente dar uma, né, viajar com a galera, né, se integrar de novo, e aí lá na frente ele utiliza, e dessa vez ele pode até utilizar o Bidu, que entrou bem contra o Inter, repito, ou ele dá uns minutinhos pro Palácios, que seria o ideal. Vamos ver o que acontece. Mas acho que o Angileri vai jogar. Isso se ele não tiver desgastado. Ele fez controle de carga tem uns 2 jogos, pelo que eu me lembro. Então o Angileri deve jogar, titular. Meio de campo, Ranieri, titular. O Maicon foi titular dele na Sul-Americana e foi muito bem. Então talvez o Dorival consiga fazer, já que não tem o Martínez, Ranieri e Maicon. E Carrilho. Opa, temos um tripé interessante, né? Ranieri, Maicon, Carrilho. Se o Maicon jogar o que jogou contra o América, tá bom? Ranieri à frente da defesa, o Maicon pode fazer a de segundo, pelo lado esquerdo, que muitas vezes o Rian fez, o Bidon fez, o Martínez fez, o Alex Santana fez, o Charles fez. Ele pode fazer essa função. O Carrilho pelo lado direito, na ponta do losango. Mais um volante? Será? Breno Bidon? O Dorival chegou a dizer que ele tem características de meia. Eu discordo. Característica até acho que tem, mas ele não é um meia. Ele é um volante. Ou ele vai de uma vez por todas com o Coronado começar um jogo. É tudo que a gente quer. Pelo menos eu quero. Na ausência do Garro, põe o Coronado ali. Seria o ideal Memphis e Yuri no ataque. Ou Memphis, Romero e Yuri fazendo de novo 4-3-3. Ou coloca mais um volante. Mas aí ele fica muito defensivo, né? Charles, Bidon, Alex Santana. Vocês estão entendendo? Eu não sei o que o Dorival vai fazer. Porque essa escalação, ela tem o aspecto técnico, mas ela tem o aspecto físico também. E aí? Pra onde ele vai? Ele vai preservar de novo? Ele vai com o que ele tem de melhor? Ele vai colocar o Coronado desde o início? Porque aí já muda toda a formatação. Ele vai com o Memphis mais recuado, sendo que ele disse que é o Memphis mais próximo do gol, só que na Sula ele botou o Romero. Mas aí era a Sul-Americana. Eu acho que brasileiro, ele vai com aquela estrutura melhor no meio, como foi contra o Inter, e coloca os 2 atacantes lá, o Memphis e o Yuri Alberto. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Vocês têm algum palpite? São a busca de goleiro, né? O Corinthians busca um goleiro no mercado da bola. Assim, não vou nem falar se é prioridade, o que não é prioridade, né, em relação ao gol do Corinthians, em relação ao mercado do Corinthians, mas enfim, o Corinthians colocou na cabeça que quer contratar um goleiro, tá? Que quer contratar um goleiro e agora eles estão com uma lista, né, de possíveis nomes, tá? Na lista de possíveis nomes aí para serem contratados. Vamos lá. Ontem eu trouxe para vocês o Matheus Magalhães. Matheus Magalhães, para quem não sabe, tem 33 anos, está jogando no Ajax, está emprestado ao Ajax até o meio desse ano, mas, né, pertence ao Braga de Portugal, tem contrato, né, até o meio de 2027, se eu não me engano, com o Braga de Portugal. Então, um jogador que, né, interessa e faz parte dessa lista aí de goleiros, né, do Corinthians no mercado da bola, tá? Só que aí, né, eu fui apurar outros nomes que estão na mira do Corinthians para ser o goleiro reserva do Hugo, para fazer uma sombra para o Hugo, tá? Para ajudar na experiência com o Hugo. Enfim, os argumentos eu até posso falar mais depois. Entre os goleiros, Santos, goleiro que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Acho que fez um jogo nessa temporada, é reserva no Atlético Paranaense. Esse é um dos nomes a concorrer, esse é um dos nomes que está concorrendo com o Matheus Magalhães. O Fabinho Soldado já fez contatos, tá, com representantes do Santos e já fez contato também com representantes do Matheus Magalhães. Os outros nomes, Tadeu, tá, que é goleiro do Goiás, renovou o contrato até o fim de 2029, situação um pouco mais delicada. E outro nome também é o nome do goleiro João Paulo dos Santos, situação sempre complicada, porque o Marcelo Teixeira, eu sempre repito aqui, não gosta de
negociar os seus jogadores com o Corinthians, tá? Alguém escreveu aqui, Samir, o Santos chegou agora no Atlético Paranaense com um contrato de 2 anos. É emprestado, tá? É emprestado. Mas ele não tá feliz lá, né? Ele não tá feliz lá no Atlético Paranaense. O Fabinho Soldado sabe disso, já entrou em contato com o representante dele e o Santos tem interesse, sim, em deixar o Atlético Paranaense para vestir a camisa do Corinthians. É bom lembrar, vamos lá, o Santos foi o goleiro titular do Dorival Júnior nas conquistas da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. Que ano foi, gente? Eu sempre confundo, né? 2023? Foi 2023 ou 2024? 2022, né? Se eu não me engano. Quando foi que o Dorival foi campeão lá pelo Flamengo, né? Pela Libertadores e também pela Libertadores e também pelo 2022, né? O Bruno Guedes aí tá me ajudando. 2022, tá? Em 2022, o Santos, né? Foi o goleiro titular. Eu nem lembro se o Hugo... Eu não lembro se o Hugo estava já lá no elenco profissional do Flamengo, se estava afastado, se era reserva. Eu não me recordo da situação do Hugo em 2022. Mas o goleiro titular do Dorival Júnior era o Santos, tá? E repito, tá, gente? O que eu tenho falado aí na nossa programação. O Corinthians não busca um goleiro para ser titular. O Corinthians busca um goleiro para fazer sombra a Hugo Souza. O Corinthians busca um goleiro, né, experiente para ajudar, né, no amadurecimento do Hugo Souza. E o Corinthians busca um goleiro experiente para quando o Hugo Souza não estiver à disposição, seja por defender a seleção brasileira, que ele já teve até uma convocação em pré-lista, né? Já esteve em pré-lista de convocados, poder assumir o gol com segurança. O Donelli não agrada, né, a diretoria corintiana, não agrada a comissão técnica, como não agrada a mim e a você. Enfim, então por isso que o Corinthians foi, né, em busca aí de um goleiro, tá? Então olha só, o Santos é um nome, tá? E um dos favoritos, hein? Por conta de ter essa passagem aí com o Dorival Júnior. É bom a gente entender uma coisa, tá? O Tadeu, o João Paulo fazem parte da lista. Só que esses, na visão da diretoria, são nomes mais difíceis de se contratar. O João Paulo tem 29 anos, contrato até o fim do ano que vem com o Santos. É uma contratação um pouco mais complicada a do João Paulo, tá? E o Tadeu renovou mês passado com o Goiás até o fim de 2029. Por coincidência, né? Não é coincidência, estou colocando entre aspas, esses jogadores foram todos eles, né? O Corinthians tentou a contratação desses atletas antes da chegada do Hugo Souza. E agora o Corinthians volta, né, a focar nesses nomes, porque o Corinthians quer um nome experiente para ser reserva do Hugo. Hoje, né, o Santos é um dos favoritos, mas o Matheus Magalhães também está bem cotado. Por quê? Porque o Matheus Magalhães também é experiente, 33 anos, tem uma minutagem muito boa na Europa, tá? A minutagem dele é ótima na Europa. Tudo bem, é no Braga de Portugal, não disputou muitos títulos, mas levou o Braga à Europa Liga, tá? E ele tem, nos últimos anos, no mínimo 40 jogos por ano. Então, um goleiro que está jogando na Europa. Só agora, pelo Ajax, ele fez 10, porque mudou de clube, né? O Ajax apostou na contratação dele, acho que o Ajax não vai renovar o contrato dele, ele está emprestado até o meio do ano, tá? E é um dos goleiros aí que o Corinthians foca. Cara, sinceramente, não vejo polêmica nenhuma em o Corinthians buscar um goleiro. Polêmica zero para mim, até porque o Corinthians precisa de um goleiro, né? Primeiro, eles não vão apostar no Cadu, que hoje é titular do Sub-20, voltou pro Sub-20. Eles não vão apostar no Cauê, esquece. Eles não vão apostar no Felipe Longo, que não é longo. Ele tem a mesma estatura do
do Donelli. Então, gente, eu apoio a busca de um goleiro, tá? Eu apoiaria o Cadu como reserva, ou o Cauê. Já que não vai ter, porque sim, pensa bem, se não contratar um goleiro, o reserva vai ser o Donelli. Ninguém vai ter coragem de colocar o Donelli lá pro fundo da fila, tá? Então eles vão contratar, eles vão colocar o Donelli quando o Hugo não jogar. Então eu apoio a contratação de um goleiro. Eu desses nomes aí, por exemplo, eu não vi um jogo sequer do Matheus Magalhães. Tem gente jornalista que vai falar que viu vários, né, que acompanha o Braga, enfim, né, que é fã do Ajax. Eu não vi, tá? Mas pelo currículo me agrada. 10 anos de Europa, 33 anos, não é tão velho, né? Poderia ali estar substituindo o Hugo ali, né, imediatamente ali, enfim, segurar a posição. O Santos, cara, eu não vejo nada demais no Santos. É um goleiro que joga bem com os pés? É um goleiro que foi titular do Dorival? Se o Santos for contratado, goleiro do Atlético Paranaense, 2 jogos aí, uma fase ruim do Hugo Souza, ele perde a posição. Concorda comigo? Porque o Dorival gosta do cara, pô. O cara foi campeão titular da Libertadores e da Copa do Brasil com o Dorival. Corre um risco da gente ver o Hugo Souza perder confiança. E goleiro sem confiança, meu amigo, aí já viu, né? Aí é complicado. Fala, Fiel, o Corinthians já está de olho no próximo desafio pelo Brasileirão. Neste sábado, o Timão encara Mirassol fora de casa. Vamos conferir as informações sobre essa partida. Mirassol e Corinthians se enfrentam nesse sábado, dia 10, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será realizado no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e promete ser um duelo equilibrado. O Corinthians busca se recuperar na competição e uma vitória fora de casa pode ser crucial para ganhar confiança e subir na tabela. O Mirassol, por sua vez, quer surpreender e conquistar pontos importantes diante da sua torcida. E aí, Fiel, qual o seu palpite para o jogo contra o Mirassol? Deixe nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais informações sobre o nosso Corinthians e vai Corinthians!